Bom dia de novo, professor. Bom dia. Agora quase boa tarde, né? A última aula do dia. Qual que é o dia mais puxado da semana de aula, Samuel? Nossa, professor, segunda-feira. É? Nossa, segunda-feira, professor. Segunda-feira é porque, né? Pega aquela contraturno, né? Ah, entendi. Isso aí. Para mim é terça, que eu dou aula de manhã, de tarde, de noite. Nossa senhora, professor, não sei como é que você aguenta. Muita aula, né? Bem, pessoal, bom dia novamente. Então, hoje mais cedo eu estava explicando sobre adjunto adnominal e adjunto adverbial como termos acessórios da oração. Eu postei lá no Escola Web um exercício para verificarmos como está o entendimento, né? Então, podem, por gentileza, acessar lá para fazermos durante a aula. É uma atividade com algumas questões sobre adjunto adverbial na Escola Web, que eu postei hoje. Um exercício, esse exercício aqui não é um exercício avaliativo, mas é um exercício é um exercício de fixação, diagnóstico. E aí, havendo dificuldade, eu estou aqui para ajudar. Façam isso. Deixa eu ver. Alguém fez um comentário aqui. Não é preciso me enviar, não. É só fazer mesmo. Ok? É um exercício que está lá na Escola Web, que eu postei hoje. É muito importante fazer os exercícios. Inclusive, vocês que estão no terceiro ano, geralmente no terceiro ano, ao final de cada etapa, eu dou um presente para o aluno que tiver se destacado em participação. Então, nessa primeira etapa, estarei dando um prêmio de R$ 100. Vamos ver quem vai ganhar. Eu vou aproveitar e fazer a chamada enquanto vocês fazem o exercício. Não sabe o que está passando. Atenção, então, à chamada. Amanda. Presente. Arthur de Paula. Presente. Arthur Vinícius. Presente. Vinícius, deixa eu ver. Camila Stephanie.
Clara, Presente. Clarice, Presente. Eduarda, Edviges, Presente. Elisa, Presente. Gabriel, Presente. Gabriele, Gledson, Jennifer, Lívia, Mariana, Presente. Matheus, Rian, Vitor Presente. Ângelo, Mariana está presente, tá, professor? Presente. deixa eu ver aqui. É que vocês estão falando baixinho. Alguns estão tentando entrar aqui. Sim. Então, deixa eu continuar aqui. O Ambembe, presente. Professor, você me pulou. Presente, professor. Vitor Gabriel, Isso, presente. obrigado. Ismael, Presente. Larissa, Presente. Samuel, Presente, professor. Tawane, Bruna, Presente. Rômulo, Presente. João Pedro, Presente. Caio. Deixa eu ver se alguém respondeu aqui depois. Professor, eu entrei depois. Eu vi. Uhum. Certo. Então, vamos fazer o exercício, pessoal, que está lá na escola web. Trata-se de um exercício sobre os termos integrantes da oração, que eu expliquei mais cedo. É óbvio que ainda não deu tempo de vocês aprenderem. Nosso cérebro demora um tempinho para processar as informações recebidas. Por isso que é importante fazer exercícios. Eu, particularmente, gosto que os exercícios sejam feitos em sala de aula, porque depois da aula vocês já têm muitas atividades para fazer. Então, temos que aproveitar o tempo de aula. E reiterando, então, que é importante a participação, porque nesta primeira etapa, quem se destacar na participação vai ganhar R$100. O que eu disse é que o aluno ou a aluna que se destacar nesta primeira etapa, em participação, vai ganhar R$100. Isso aí temos que decidir, eu vou decidir depois, ainda estamos no começo ainda. Eu sei que sou eu, Raimundo. Quê? Tenho certeza que sou eu. Arthur. Não, esse povo convencido é complicado, né? É muito Samuel, eu conversa. sei, né, Samuel? Não tem como. Todos têm chance de ganhar, né? Dá para um rodízio de pizza. Não, é uma pessoa só. Não é um menino e uma menina. Quem dera se eu tivesse dinheiro para Raimundo dar já todos. sabe que sou eu. Quem que está falando aqui? Vamos, gente, fazer o exercício. Ok, Rômulo.
Pessoal, vamos fazer o exercício. Então, para observar o adjunto, o nome adjunto significa que está junto. Então, para ser adjunto adnominal, tem que estar junto com o nome, com o substantivo, ok? Se for uma característica e ela estiver longe do substantivo, ela não vai ser adjunto. Vai ser o quê? Predicativo. Então, se eu disser, as belas meninas do Noemi Campos estão no 3º ano. Então, as belas meninas, belas aqui está junto com meninas, então é adjunto adnominal. Agora, as meninas do 3º ano do Noemi Campos são belas. Aí belas já não está próximo do meninas. Aí belas vai ser o quê? Predicativo do sujeito. Não é para mandar, é para fazer somente no caderno. Faça no caderno de vocês. Ou na própria folha, né? E aí depois vocês decidam se imprimem ou não. Algumas pessoas gostam de ler no computador, outras já não gostam, né? Eu particularmente não gosto, então eu imprimo tudo. Isso, eu imprimo tudo que eu preciso. Vai me dando um sono se eu estiver lendo no computador. E a gente também fica com uma comichão para entrar nas redes sociais. Atrapalha a leitura. Tu já viu aquele Kindle, professor? Já. Muito bom, né? Para quem gosta. É. Quando vocês estiverem na faculdade, é bom ter um Kindle. É, o problema é que é carinho, né? Mas Cara, vale a pena. Acho que compensa. você passa numa faculdade, você ganha de presente. Imagina. Presentão, filho. Nossa, baita presente. Kindle é uma espécie de tabletzinho em que você lê livros digitais. Então, ali você pode viajar para qualquer lugar e não precisa carregar os livros. Eu, por exemplo, tenho esses livros aqui. Quando eu me mudei aqui para essa casa, eu tive que pagar R$ 1.000 só para eles guardarem esses livros e carregarem. Se eu tivesse um Kindle, eu não teria que pagar isso, né? Bastaria eu, no próprio aparelho, eu leria todos os livros que eu quisesse. Mas eu gosto do livro em folha. Não, é melhor, professor. É mais gostoso. Eu acho gostoso sentir o cheiro do livro. Tem uns livros com cheiro bom. Cheiro de novo, igual carro novo, né? Ah, é. Isso, igual o carro novo. Tem alguns aqui. Tinha um novinho aqui que estava cheirando sem parar. Vamos fazer, gente. Eu tenho esperança de começar a corrigir hoje ainda.
Enquanto vocês fazem, eu vou conferir a notícia do BBB aqui. Big Brother. Professor, Sim, adjunta adverbial de modo, essa palavrinha de modo que eu estou meio é colocado a com ela, como é forma, que... por exemplo, Samuel fala vagarosamente. Vagarosamente é de modo, indica o modo como você fala. O carro passou velozmente. Velozmente indica o modo, né? Ele explicava calmamente. Calmamente indica o modo. Entendi. Valeu.
Quando vocês terminarem a primeira página, a gente já pode corrigir a primeira e depois vocês fazem a segunda. Ok, Caio. Faça o exercício que está lá no portal Escola Web. Esse exercício que está aqui na tela. Já fizeram a primeira parte? A primeira página? Já. Já? Então vamos corrigir a primeira página. E aí depois vocês fazem a segunda para ver como vocês estão indo. Vejamos o primeiro exercício. Temos aqui uma citação. A colossal produção agrícola e industrial dos americanos voa para os mercados com a velocidade média de 100 km por hora. Os trigos e carnes argentinas afluem para os portos em autos e locomotivas que uns 50 km por hora na certa desenvolvem. Então nós temos aqui 3 passagens marcadas e elas indicam circunstância. Se indicam circunstância, elas funcionam como advérbio. Então vamos ver. A colossal produção dos americanos voa para os mercados. A ideia de voar para um lugar tem qual conotação, qual circunstância? Lugar, finalidade, só pode ser lugar. Lugar. Então, lugar. Eu já elimino aqui as opções B e C. Afluem para os portos em autos e locomotivas, ou seja, em automóveis e locomotivas. Isso indica o quê? Meio. O meio utilizado para essa carga, né, ser transportada. Que uns 50 km por hora, na certa, desenvolve. Essa expressão na certa indica o quê?
Afirmação. Isso, então a letra D é a opção correta. Vamos agora ao número 2. Das alternativas que seguem, apenas uma não se encontra corretamente analisada quanto à sua estrutura sintática, ou seja, a função que esses termos desempenham na oração. Vejamos a letra A. Os animais fugiram do zoológico. Então é importante observarmos o quê? Nós temos o verbo fugir. Esse verbo está acompanhado desses dois termos que indicam lugar do zoológico. E esses dois termos modificam o verbo. Então, é sim adjunta adverbial de lugar. Vejamos agora outra oração. Os animais do zoológico fugiram. A expressão do zoológico aqui, ela é adjunta adverbial novamente? Não, Por adjunto que não, nominal. Samuel? Porque ela está acompanhada do sujeito, não do Muito verbo. bem, que isso. Excelente, exatamente. Ligado, professor? É. Os alunos deixaram o colégio entusiasmados. Esse termo entusiasmados se refere a alunos. Então, é adjunta de nominal? Acho que não. Não é porque está distante. Tem que estar junto para ser adjunto, né? Então, é o quê? Entusiasmados. Acho que é de modo. É predicativo. Não, aí seria, aqui não é modo, aqui é um predicativo. É o predicativo do sujeito, alunos, né? Se fosse entusiasmadamente, aí seria advérbio. A garota chegou em casa apressadamente. É um adjunto adverbial de modo, ok. O pai eufórico socorreu a criança. Eufórico aqui está junto com o pai. Se está junto, é um adjunto adnominal. Então, a única opção que está incorreta é a letra C, que não é adjunto, é predicativo do sujeito. Vamos agora a essa 3. As orações em evidência retratam termos que se encontram em evidência. Substitua-os por adjuntos adnominais. Então, o que é o adjunto adnominal? Eu tenho que ter uma preposição de, ou então uma única palavra, mas que vá dar uma característica ao substantivo. Por exemplo, compramos um eletrodoméstico que não tem utilidade. Qual é o adjunto adnominal que pode vir aqui, no lugar dessa expressão longa, que não tem utilidade? Inútil. Isso é importante, às vezes a gente pensa, nossa, mas estou estudando gramática, para que eu vou usar isso? Quando você está escrevendo uma redação, por exemplo, às vezes o aluno tende a usar essas frases longuíssimas e com termos que poderiam ser simplificados, né? Por exemplo, a educação possui muita utilidade para o nosso desenvolvimento. Aí você coloca, a educação é útil ao desenvolvimento. Quando você simplifica, você consegue economizar espaço, né, para você escrever mais coisas, e você torna o seu texto mais elegante também, né? Porque quando você começa a usar esses termos muito compridos para dizer algo que poderia ser simplificado, o seu texto perde em elegância. Outro exemplo, uma pessoa que sempre diz mentiras não é digna de confiança. Como eu poderia substituir tudo isso por uma única palavra? Mentirosa. Isso, aí eu teria um adjunto adnominal. Exatamente. Alguns alunos tinham uma letra que não se podia ler. O que é uma letra que não se pode ler? Ilegível. Ilegível, muito bem. Só a Gabriela que está querendo o prêmio. O assunto da reunião... Eu falei que já é meu, né? O assunto da reunião foi sobre as pessoas que não estavam presentes. Ausentes. Isso, o Samuel também quer. A recepção está repleta de pessoas que não têm paciência. Impacientes. Isso. Agora vamos a 4. Analise a sentença abaixo e marque a frase que possui predicativo e B, a que apresenta adjunto adnominal. Então, para ser adjunto adnominal, a característica tem que estar próxima do substantivo.
Se ela está longe, depois do verbo, né, será predicativo. O garoto parecia assustado. Predicativo. Isso. O garoto assustado deixou o colégio. Adjunta de nominal. Nominal. Isso. Márcia continua aflita. Predicativo. Isso. Os alunos aflitos terminaram o simulado. Adjunta de nominal. Nominal. Isso. O filho assustado abraçou a mãe. Adjunta de nominal. Nossa, gente, como que é fácil, não é? Muito fácil. Qual a dúvida, Gabriel? É por causa que eu não entendi a 2, por causa que você falou assim que é a letra C, né? Aí, tipo, se pegasse entusiasmados e colocasse perto de alunos, aí ia virar Adjunto de adjunto de nominal. nominal? É. Ah, tá, entendi. É porque tem que estar Aí junto, muda. por isso que se chama adjunto, né? Se ele está longe, aí vai ser predicativo, não vai ser adjunto mais, né? Para ser adjunto tem que estar colado. Isso mesmo. Tá bom. Bem, agora vamos fazer, pessoal, enquanto isso, nesse restinho de aula, fazemos a segunda página, ok? A matéria português, quando você aprende, é a matéria mais boa de fazer, mais gostosa. Ela é gostosinha, professor. O problema é que tem muita regrinha, sabe? São muitas regras. O português é uma das línguas mais difíceis que existem. Se não é a mais difícil, né? Isso, o português, o alemão acho que é mais difícil ainda do que o português. Mas o português fica bem... Agora veja o inglês como que é fácil, né? Muito simples. Se eu não me engano, o inglês tem, eu acho que só 4... acho que é modos assim, sabe? Isso, tempos. Isso, os tempos verbais, exatamente. No português temos muitos, e muitos, e muitos. Existe um problema muito, muito sério com o português. O português nos isola muito do restante do mundo com relação à literatura, com relação à filosofia, com relação às disciplinas em geral, porque o português é pouco falado, né? Então, as pessoas lá fora não entendem o português e nem se esforçam para entender. Então, tudo que nós escrevemos aqui, os livros, né, não chegam lá fora com facilidade. Só quando são traduzidos. Mas aí não é nem problema do português. Acho que é porque a gente supervaloriza o inglês. Sim, existe uma supervalorização do inglês, mas aí existe uma certa justificativa, porque o inglês é falado em vários países, o português não é falado em vários países. O espanhol é falado, né, em vários países. Então, o espanhol tem mais visibilidade lá fora do que o português. Lá fora, que eu digo, na Europa, na Ásia. O português, embora todo o Brasil fale português, mas são poucos os lugares em que o português é falado lá fora. Acho que temos na África... Lá fora eles acham que a gente fala espanhol. Acham. Gente, por incrível que pareça, eles não sabem nada do Brasil. Eles têm uma visão do Brasil igual quando o Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Eles falam... Eles têm a visão do Brasil, aquela visão criada, né? Aquele estereótipo criado. E eu acho super estranho, porque o Brasil, para a gente, né, o Brasil, um dos países mais ricos, não sei o quê, mas a visão que eles têm do Brasil nos Estados Unidos, na Europa, eles acham que aqui temos jacaré e cobra andando na rua, né?
que a gente sobe em árvore, enfim. Ah, então, professor, nossa, teve isso, se eu não me engano, foi no ano passado. Teve um vídeo que repercutiu muito de uma mulher. Ela desenhou assim na parte do peito dela, assim, no ombro, no peito. Acho que foi isso. Ela desenhou girafas, porque estava tendo aquele negócio da Amazônia, né? Pegando fogo e aquele trem todo, né? Aí ela foi lá e desenhou girafa, desenhou uns bichos, elefante, desenhou uns negócios assim muito, muito aleatórios, sabe? Os negócios do nada, assim. E dá para você ver, assim, que muita gente não sabe o que tem aqui, sabe? Isso, acho que aqui tem girafa, elefantes, né? Que aqui é uma imensa floresta. Exatamente. Quando fala em Brasil, eles pensam em Amazônia e futebol e carnaval. E ponto turístico também só tem um, que é Rio de Janeiro. Exatamente, o Rio de Janeiro. Quando você conversa com alguém no exterior, você fala que mora em Belo Horizonte, eles não sabem. Né? Só Rio. Igual quando tem show, a maioria é tudo no Rio e em São Paulo. Exatamente. Por isso que eu mesmo eu sendo atleticano, eu quando o Cruzeiro está disputando um campeonato com um time de São Paulo, do Rio de Janeiro, eu torço pelo Cruzeiro. Porque mesmo em São Paulo e Rio de Janeiro, eles acham que a gente aqui só come pão de queijo e queijo o dia inteiro, né? Então eles debocham muito de nós mineiros. Então colocar times de Minas em evidência, para mim, é muito importante, mesmo sendo Cruzeiro ou Atlético, porque eles ficam muito constrangidos lá quando tem um time mineiro numa final. Porque aí eles chamam ainda Minas de interior, né? Minas é como se fosse uma roça, né? Então eles falam mineirinho, pão de queijo. Nossa, dá uma raiva. Falar para eles que pelo menos o pão de queijo a gente tem, esse não tem quase nada aí variado. Exatamente. Exatamente. Pessoal, acabou o tempo da aula. Na próxima aula eu vou corrigir esse exercício restante, ok? E aí nós daremos continuidade. Então, até sexta-feira e tchau para vocês. Falou, professor.